A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E no ar hoje tem uma coisa que eu adoro, que é contar novidade para vocês. Então a novidade que nós estamos trazendo para vocês nesse dia é o seguinte. Quem aí sabia que no centro da cidade do Rio de Janeiro, em plena Avenida Presidente Vargas, existe uma instituição trabalhando pela doutrina, fazendo exatamente aquilo que a doutrina prega e preconiza que nós adeptos façamos. Para mim foi uma novidade, assim, novidade das novidades, quando eu fiquei sabendo. A gente agradece aí ao João Nogueira, né, nosso diretor financeiro, foi quem nos contou, porque o programa Movimento Espírita em Foco é o que o nome está dizendo, é um microfone aberto para dentro deste movimento. Então, a gente fala não só das instituições, mas fala das coisas boas, das obras sociais, das atividades que são desenvolvidas em prol da fraternidade, em prol do bem-estar. E aí, quando o João me falou, eu falei, eu não sabia disso. Ele falou, eu vou te dar o contato. E o João nos deu o contato e nós estamos aqui com esses dois companheiros que vão se apresentar para vocês, para que a gente entenda e saiba como essa novidade funciona. E você que trabalha aí no centro da cidade do Rio de Janeiro, que vocês vão ficar sabendo dos horários que essa instituição está aberta. E quem sabe, né, em vez da gente aproveitar o trânsito pesado do retorno para casa, quem sabe a gente não dá um pulinho até lá, né? E sai de lá refeito, refrigerado. Boa tarde, você é a? Boa tarde, eu sou Ana Paula Coutinho, vice-presidente do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor. E você? Eu sou o Alexandre, o presidente, estou presidente, né, do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, uma instituição que começou a funcionar em 2020, bem no auge da pandemia. Nossa, o João não me contou essa novidade, que vocês eram tão neófitos assim no movimento. Então, vocês nasceram na pandemia? Então, exatamente isso. O que acontece? Nós somos espíritas já há algum tempo, obviamente, trabalhamos em casas espíritas e em março nós tivemos essa interrupção abrupta, né, de todas as atividades no planeta e nós começamos a fazer, eu tive uma ideia de fazer um programa chamado Conversa Fraterna. Convoquei as pessoas que estavam conosco em processo de sofrimento, de dor, de medo, de risco, nós todos, inclusive eu, e nós começamos a fazer esse programa Conversa Fraterna. Minha irmã, ela é minha irmã, Ana Paula, começou a divulgar esse trabalho também. As pessoas que nós conhecemos do movimento espírita começaram a participar desse programa. Era todo dia de manhã, 10 horas da manhã, de 10 às 11, eu fazia esse programa pelo Instagram, o YouTube, também pelo Facebook, e era um programa que a gente levava, começava com uma página de um livro, como Vinha de Luz, por exemplo, uma preparação de ambiente, né? E aí, em seguida, eu fazia observações a respeito daquele tema evangélico e da orientação de Emmanuel, mas sempre trazendo para o cotidiano, para o dia a dia, para as dores do momento, para os medos, para os riscos. E depois eu tinha sempre as pessoas me ajudando, a gente tinha sempre uma dica positiva para aquele dia, para aquele momento. O YouTube abriu o canal X, nós temos tais programas, temos isso para fazer, coisas que as pessoas pudessem fazer de dentro de casa. E foi ficando legal, foi crescendo, foi aumentando. E aí, em maio, nós reunimos um grupo, no final de março, grupo de espíritas um pouco mais experientes, inclusive, e a gente resolveu fundar o GEF, Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, que é um grupo, era até então um grupo virtual, uma casa espírita virtual. Por que eu digo casa espírita virtual? Porque nós realmente constituímos a casa espírita com toda... Eu peguei no livro dos Médiuns, capítulo 28, você vai lá e você tem, inclusive, a casa parisiense, toda a formação, né, da casa de Kardec. E ali a gente começou a criar e a gente fez a estrutura de uma casa espírita com atividades doutrinárias. Evangelho, Livro dos Espíritos, iniciando com uma reunião pública que nós temos até hoje, virtual, toda quarta-feira às 8 da noite.
E assim a gente foi angariando pessoas, fomos criando formas, e a espiritualidade foi nos inspirando, e a gente foi formando, e de repente constituímos realmente a casa no papel, temos CNPJ, temos alvará e uma sede física, que inicialmente seria no Largo do Machado, Flamengo, Catete, mas acabou indo para o centro da cidade. A espiritualidade sabe o que faz, né? Sabe. E nós fomos para a Avenida Presidente Vargas, número 542, inicialmente a sala 404, em frente ao metrô da Uruguaiana. Mas, assim, isso foi em novembro de 2020, quando a pandemia ainda estava no auge, mas a casa nasceu porque eu precisava de um endereço para ter o CNPJ e o alvará. Então, era necessário. Então, tudo foi acontecendo. Aí a gente fundou a casa e, no ano seguinte, é que nós começamos gradativamente a realizar atividades presenciais com todo o respeito, cuidado que a pandemia exigia, né? A Organização Mundial de Saúde dando as orientações e nós também seguindo todas elas, e fomos fazendo. E hoje estamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Ele falou que seria inicialmente Largo do Machado, Catete, Flamengo, né? Ali tem poucas, mas tem algumas instituições ali, algumas até bem antigas. Vocês não ficaram curiosos que o endereço que surgiu viabilizado para vocês tenha sido o centro da cidade do Rio de Janeiro? A gente confiou, né? A inspiração foi quando a gente... essa busca, né, acabou não aparecendo no primeiro momento onde a gente estava buscando caro. E tudo. Sim. E, assim, quando a gente foi visitar, sabe aquela certeza, né? Uhum. Que era para ser, e realmente está dando super certo. Quando você falou, né, centro da cidade, frente ao metrô da Uruguaiana, nós que trabalhamos no Rio de Janeiro, que precisamos passar pelo centro da cidade, eu não trabalho no centro, trabalho na Tijuca, mas moro em Niterói e volto pelo centro da cidade para poder pegar a condução ali. O centro da cidade, como o centro de todas as grandes cidades, traz uma convergência de pessoas que necessitam, como necessitam, de um suporte espiritual extraordinário. Aí vocês falam na casa que leva, né, toda aquela situação, todo aquele impulsionamento de amor de Francisco. De Francisco de Assis. E Francisco, ele buscava e ele procurava justamente os espaços onde esse sofrimento estava instalado para que ele pudesse, né, amenizar um pouco. E aí, em nome dele, algumas pessoas se juntam, porque a gente fala assim, precisava de um endereço e procuramos um endereço e aí surgiu o endereço centro da cidade. Só que assim, esse endereço é uma locação, é um endereço que precisa ser, né, monetariamente bancado. Ali no centro da cidade, vocês têm um fluxo muito grande de passagem de pessoas, né? Se nós pudéssemos medir as ondas de pensamentos ali que estão assentadas no centro da cidade, seria uma coisa, sabe, deixaríamos todos nós, né, estarrecidos. Mas, além disso tudo, tem aquelas pessoas que fazem do centro da cidade o seu espaço de vida. Quando você falou em frente... falar um pouquinho dessas pessoas. Porque quando a gente chegou lá, ainda era pós-pandemia. Isso. Então, imagina, né? Aquele durante centro... A pandemia, durante a pandemia, né? A gente iniciou. Então, era um centro da cidade completamente diferente. Do que é hoje, Exatamente. Tá? Porque hoje, né, você chega no centro da cidade... A única coisa que a gente consegue fazer quando a gente vai passando e vendo aquela gama de sofrimento, é pensar, Deus tem misericórdia, né, daqueles que ali estão vivendo aquela experiência, que não é uma experiência fácil. Então, como é que é para vocês estarem ali naquele espaço? Porque vocês estão de frente, andando um pouquinho mais para lá, é a central, certo? Sim, certo. Então, dali da central para trás, até chegar na Candelária, a gente tem um fluxo de pessoas ali num estado muito triste de sofrimento e que a gente olha e parece assim, esse problema algum dia vai ter solução. Como é para vocês lá da Casa Espírita? Então, aí a gente começou, né, a observar e o que podemos fazer, né, para amenizar um pouquinho, para a gente amparar esses nossos irmãos, o que já está aos nossos alcances, né? E aí começaram a se desenvolver alguns projetos sociais da nossa casa, né? Porque não tinha como, é muito difícil a gente transitar e passar por ali e nasceu uma casa espírita ali e ali nas marquises, na porta, né, do prédio, os irmãos ali, né, em vulnerabilidade, nesse estado tão crítico.
E aí a gente começou a pensar nisso e surgiu o nosso primeiro projeto social. Então que vamos se falar chama- desse Que projeto. se chama Amparo Franciscano. Olha só. Que aí a gente consegue amparar, ao menos, mas graças a Deus, né? Assim, a gente fala graças a Deus, mas infelizmente, porque esses irmãos estão em vulnerabilidade, Uhum. precisando desse suporte, e graças a Deus porque a gente já tem essa oportunidade de fazer algo pelo próximo. E o Amparo Franciscano são grupos, né, de voluntários, de trabalhadores da nossa casa que se unem. E a gente sai toda segunda-feira às 18h30. A gente chega na casa por volta de 16 horas para preparar kits de lanche. E aí no saquinho do kit vão 2 pães com manteiga, vai uma banana, vai um ovo cozido, uma garrafa d'água. A gente faz kits de higiene, né? Sabonete, pasta de dente, escova de dente, presto barba, e papel higiênico, absorvente. E a gente desce com suco, e a gente desce ali pelas ruas da Presidente Vargas, às 18 horas, para entregar o mínimo que a gente pode, toda segunda-feira, para esses irmãos. 18 horas. 18 horas. Em ponto a gente desce, tem um horário, porque a coisa tem uma... Ela tem tem uma organização, sabe? Porque é espiritual. O trabalho é espiritual. O que acontece? É só você saber. Existe um projeto chamado Projeto Voar Café da Manhã, na Glória, toda quinta-feira. Eu sou membro falar. desse trabalho. Uhum. A gente dá lá, esse grupo, ele dá café da manhã para pelo menos umas 250 pessoas em situação de rua. Trabalho nesse grupo há alguns anos. Dali surgiu a ideia e a segurança espiritual e também a experiência para lidar com eles, né? De fazer o grupo. E aí, o que acontece? A gente chega por volta de 4h30 na nossa casa, monta esses kits, como a Ana Paula falou. Dali a gente vai para um estudo evangélico de no mínimo 30 minutos. Nesse trabalho de hoje, do Amparo Franciscano, nós, inclusive, temos o cuidado de só colocar espíritas. Por quê? Nós temos uma compreensão da dimensão espiritual do trabalho muito maior. Na verdade, a água que vai para eles é fluidificada. Sim. Já estaria Todo fluidificada alimento, só né? pelo fato Só de pelo estar fato, então. na ambiência da casa, né? Exatamente. A gente faz aquele estudo, prepara aquele lanche todo, faz uma prece e entende que nós vamos na direção deles, ao encontro deles, para levar o amor do Cristo. Levar a visibilidade que eles não têm. Levar amor. Não é simplesmente entregar um alimento. Não é uma ONG. Eu falo isso muito com as pessoas que querem saber o que a gente faz, como é que é o trabalho, querem participar. Eu digo, pessoal, você tem que entender que isso aqui não é um trabalho de associação, não é entregar um pedaço de pão e sair andando, não, é levar um olhar, levar um amor, levar um toque, ouvir. Nós temos uma companheira de trabalho que nos acompanha, com um caderno e uma caneta, e ela pergunta, você quer seu nome na oração? Porque nós pegamos os nomes de todos eles que querem botar na oração e depois vão para a irradiação da Casa Espírita, esses nomes, entende? Nós começamos com 30 kits. Hoje nós estamos trabalhando com 100, aproximadamente 110, 120. E a gente tem um circuito específico. A gente desce no prédio, ali na esquina da Uruguaiana, atravessa a rua, vira para a esquerda e vai até a Candelária, caminhando. A gente faz uma peregrinação. Não querendo ser muito catolicizado, mas assim, é um trabalho. Não, mas é uma peregrinação. É uma porque peregrinação. O que vocês fazem, na verdade, é uma caravana de amor. Isso aí. Porque, na realidade, você frisou bem, e isso é importante que fique na mente das pessoas. Quando você se propõe a alimentar alguém que está faminto, tirar a sede daquela pessoa, não se pode fazer tudo, não temos condições de fazer tudo que eles precisam. Mas, naquele momento, aquela água, aquele pão, aquele suco, aquela banana, tudo aquilo ganha uma dimensão tamanha no organismo daquelas pessoas, porque não é a solução, eles estão na prova, Sim, né? muitos na expiação. Muitos na expiação, que não compete a nenhuma filosofia religiosa julgar, mas Sim. eles estão vivendo isso. Nós sabemos que não há a chamada injustiça na lei divina, sabemos da injustiça social, como você bem falou. As pessoas, elas estão invisíveis. Então, quando você olha para a pessoa e você fala com ela, você quebra um pouco essa rigidez dessa injustiça social. E leva esperança. E leva a esperança. Porque a pessoa, quando está vivendo uma situação como essa, ela não vê parâmetros que possa surgir ou se abrir diante dela para que ela saia daquilo. Então, o motivo pelo qual a pessoa está ali não importa. O importante é que uma instituição, por isso que eu quero frisar bem, gente,
Isso é no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma das áreas que mais chamam a atenção de quem chega para conhecer o Rio de Janeiro, porque, na verdade, essa situação ela acontece durante o dia inteiro. O que ocorre é que, durante o dia, nós estamos num processo de circulação diferenciado. Então, às vezes, nós não vemos. Eles são invisíveis também por causa disso, que a gente não vê. Eles também, porque eles são nômades, peregrinos, e estão correndo atrás. Eles também estão no movimento então deles. Você não vê. Mas quando chega a noite, que é a hora que nós estamos nos recolhendo para nosso lar, para nossa casa, para poder ter o descanso, né, merecido, estar com os nossos, né, poder vivenciar a experiência de viver em conjunto com uma outra pessoa. Eles não. Eles continuam naquele espaço em que eles estavam durante todo o dia, só que em situação bem diferente. Agora é uma situação em que a cidade para, porque vai dando 8 horas, 9 horas, algumas partes da cidade começam a parar. Mas eles estão ali na atividade de sobreviver. É isso aí. De estarem sobressaltados o tempo inteiro, porque eles precisam sobreviver, precisam acordar no dia seguinte, precisam amanhecer no dia seguinte, que eu não sei nem se alguns deles dormem, mas precisam amanhecer no dia seguinte. E aí, você ouvir falar, e aí a gente está contando a novidade para vocês, que existe uma casa espírita na Avenida Presidente Vargas, fazendo esse tipo de atividade. Eu tenho certeza que muitas pessoas, aí nesse ponto nós vamos dar uma paradinha para que vocês possam deixar aqui e agora, mas depois nós vamos deixar na nossa recepção também os pontos de contato que as pessoas podem ter, as referências para as pessoas encontrarem vocês, saberem quem vocês são, o que podem fazer para juntar-se a essa caravana ou juntar-se a vocês em qualquer outra atividade. Qual o telefone da casa de vocês lá? Então, deixa eu pegar. Pega o cartãozinho, né? Porque... Não, você pode pegar no intervalo. Daqui a pouco a gente vai parar e você pega. Para a gente deixar com as pessoas aqui da rádio que possam receber uma ligação de alguém querendo saber. Mas, além dessa caravana, quais são as outras atividades da instituição? Vamos lá, só para você saber. Casa Espírita. Hoje nós temos, toda terça-feira, atividade doutrinária. Nós abrimos a casa às 5 horas da tarde, 5h30 nós temos o estudo do Evangelho, durante 30 minutos, sequencial esse estudo, de 5h30 às 6. Depois a gente dá um intervalo de 30 minutos e faz o estudo do Livro dos Espíritos, de 6h30 às 7. Justamente para aqueles que estão saindo do trabalho e querem parar um pouquinho, porque a gente tem o passe espiritual. Quando temos alguns trabalhadores a mais na casa, nós fazemos passe presencial mesmo, passe espírita misto. Tá? Então, essa atividade é aberta ao público toda terça-feira e é híbrida, porque a gente também está transmitindo pelo Instagram, para que as pessoas possam também, que não possam estar lá, participem virtualmente. Então, no momento, essa é a atividade semanal que nós temos, e nós temos uma vez por mês, no sábado, uma reunião pública presencial, aquela que a gente recebe um palestrante convidado. Vamos falar sobre essa reunião pública lá no segundo bloco. Vamos guardar ela para o segundo bloco, que ela é aquela que vai chamar talvez a atenção da pessoa que está ali trabalhando, que está na sua atividade profissional e que durante a semana não pode, mas que pode até dar uma olhada, ver onde é que a casa espírita fica localizada, pensar bem. E se por acaso estiver em possibilidade de ir ao centro da cidade no sábado, é um horário legal, um horário bacana, que dá para a pessoa poder ir, a pessoa poder escolher. Voltando a essa questão dos estudos, que eu acho ótimo, que vocês, na verdade, vocês estão fazendo um estudo sistematizado, né? Vocês estão fazendo o Evangelho, depois vocês vão para o Livro dos Espíritos. E aí, como é que a pessoa tem acesso, independente de quem está na híbrida olhando pela internet, como é que a pessoa que queira estar lá tem acesso ao estudo? Como é que ela faz? Se ela chega lá, diz que quer participar... 5 da tarde, ela vai... porque é assim, o estudo, por enquanto, é como se fosse uma pequena palestra. Você participa, se você quiser conversar sobre o tema. A gente vai lendo... A interação. E pode interagir. Então, você chegando lá 5 horas da tarde, até 5h15, 5h30 em ponto, a gente começa o estudo, pontualmente, como a espiritualidade determina. E aí, a pessoa chegando lá, 5h15, ela só vai participar toda semana, se quiser. Tem um livro para cada um, não precisa nem levar o seu evangelho, a gente bota um evangelho em cada cadeira, a pessoa vai sentar, vai ler com a gente, e vai poder trocar ideia, se quiser falar sobre o tema. Eu deixo isso aberto, não é uma palestra que a pessoa não possa interagir, e é somente isso, você chega
E não precisa nem levar. A ideia é justamente que você saia do escritório, do trabalho, da empresa, e o metrô está lotado, e você então está chovendo, eu vou lá no GEF, vou assistir o Evangelho hoje, já tem um livro para você ler, você vai abrir, vai ler com a gente, vai tomar um passe, vai tomar um café, se quiser ajudar a instituição. A gente tem uma pequena cantina que vende uma balinha, vende um café, vende pão de queijo, quando nós temos, enfim. E é só chegar, porque na verdade, os estudos sistematizados mesmo, que aqueles de curso, nós temos ainda virtual. Nós fazemos o ESD, nós fazemos o livro, toda a coleção André Luiz, estamos no 3º, os Mensageiros, né? E Missionários da Luz. Missionários da Luz, Mensageiro é o segundo. Já estamos no 3º, que terminamos Missionários da Luz, acho que agora a gente vai para Obreiros. E todo domingo esse estudo ele é virtual. E a gente também oferece a qualquer pessoa. Mas presencialmente hoje nós temos o Evangelho às 5h30, que você chega para estudar e vai embora às 6 horas, numa boa. Se quiser ficar para o outro, fica. E eu até gostaria de aproveitar e fazer uma enquete, porque eu estou querendo abrir um horário no horário do almoço. Um dia para fazer o Evangelho. Algumas instituições que ficam próximos a centros comerciais fazem isso. Eles têm o estudo, às vezes até palestra pública mesmo, na hora, com passe, na hora do almoço, que aí as pessoas saem do seu trabalho para irem almoçar, e aí, de repente, como é uma coisa rápida, passa lá, assiste o estudo, toma um passe e retorna para o ambiente de trabalho um pouco mais fortalecido, um pouco mais amparado, que isso também faz toda a diferença. Agora, uma curiosidade, como é que as pessoas que trabalham ali no centro da cidade descobrem vocês? Pois é. É tudo muito novo, né? Porque na verdade é pelo Instagram, ainda é pelo boca a boca. Quem conhece a gente no virtual acaba chegando lá, mas nós ainda não fizemos uma divulgação em massa. Eu pretendo colocar uma panfletagem, alguma coisa, estou pensando em alguma maneira que não seja agressiva, que a gente possa colocar nos escaninhos. Só uma coisa, Cláudia, só o movimento do nosso trabalho de sexta-feira, que a gente vai falar no segundo bloco, que é o Projeto Ombro Amigo, e o Projeto Amparo Franciscano de segunda-feira, nós já somos famosos ali. Porque a gente bota essa camiseta, que eu por acaso vim com ela, que não é um uniforme em si, mas é uma roupa... Uma identificação. Uma identificação, e também para a gente evitar a vaidade, é um trabalho, é um processo, porque é o que eu costumo falar com o pessoal, né? Esse trabalho de caridade, a gente tem que entender que é um trabalho para nós. É uma consequência para lá. Para lá, mas não é um trabalho para o outro, é um trabalho para nós. Eu faço para mim, porque eu preciso saber que eu tenho essa possibilidade de fazer essa doação, que eu consigo concretizar. O outro é a ponta, né, desse laço em que você chega até ele, e aí a gente precisa pensar, eles estão nos dando a oportunidade de podermos agir no bem. Exato. Você só vai se humanizar em contato com o outro. E é a dor do outro que te mostra que você é vulnerável. Isso aí. Então, é nesse aspecto que a gente vai para a rua trabalhar. Então, a coisa toma uma proporção muito grande. Você tem uma ideia, os porteiros do nosso prédio carregam as cestas básicas lá para cima. A gente enche aquilo lá de doação na portaria. E é uma graça, porque não existe, nunca tumultuou. Sabe? Então, hoje a gente não tem, respondendo ainda a sua pergunta, uma divulgação ali naquela região em massa. Eu agora pretendo ir ao CERJ, eu quero regularizar tudo, porque a gente está do lado da FEB. Fazer adesão, vocês estão do lado da FEB. Nós estamos do lado da FEB histórica. Né? E a gente quer fazer esse trabalho com mais amplitude, sim, só que hoje... A verdade tudo é muito novo. E a gente está indo passo a passo para a gente poder permanecer com esse trabalho durante... É o que eu costumo dizer, gente, eu quero desencarnar e quero que essa casa fique aí para o mundo. Vai ficar, porque, na verdade, uma instituição, ela não surge porque eu sonhei e quis fazer. Exatamente. Essa instituição surge porque eu e outras pessoas nos comprometemos em algum momento fora do espaço reencarnatório de que nós iríamos fazer alguma coisa aqui. Essa alguma coisa vai depender do meio social em que você vive, do meio ambiente em que você está ali trocando com o outro, e isso vai se tornar uma realidade física. Mas a instituição, ela existe no plano espiritual. Quando você fala aí, nasceu virtual, não, ela já existia no plano espiritual, migrou nesse momento tão especial, que foi um momento especial para a humanidade. Você aprender a fazer as coisas nesse formato globalizado, que quando você está na internet, você está para o mundo. Nossa. Você não está para um espaço restrito, você está para um espaço infinito.
E aí esse espaço infinito acabou se transformando num espaço físico. Físico. Mas você que está aí nos ouvindo, quero lembrar vocês que nós estamos num programa gravado, né? Porque esse dia é um dia em que não é possível fazer o programa ao vivo, mas nós queremos que fique uma pergunta na sua cabeça. Você sabia que no centro da cidade, em plena Avenida Presidente Vargas, tem uma instituição espírita? Não saia daí não, fique conosco que nós voltamos já já. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Então, nós estamos aqui repetindo para quem está ligando agora o telefone, né? A gente antigamente dizia, para quem está ligando o rádio? Vocês não estão mais ligando o rádio. Quem está ouvindo, pode estar ouvindo pelo PC, pelo notebook, pelo telefone, que é lá, Rádio Rio de Janeiro .digital. Você entra no nosso, né? Usa esse link, entra lá e tem 2 botões, o ouça e o assista. Se você clicar no ouça, você vai nos ouvir como rádio digital. Se você clicar nos assista, você vai nos ouvir e nos ver. E nós estamos aqui contando essa novidade dessa instituição, que, como disse aqui o nosso companheiro, nasceu virtual, né? Não é a primeira instituição que nasce virtual. A gente tem aí a prova aí do Espiritismo.net, que há muitos anos atrás, antes que a internet fosse esse boom que é hoje, nasceu virtualmente e está no Brasil inteiro, porque apesar de ser aqui no Rio de Janeiro, eles conversam com pessoas e fazem trabalhos e fazem estudos e fazem palestras, fazem congressos no Brasil inteiro. Então, não tem só eles. Tem também os companheiros dessa instituição que está ali no centro nervoso do Rio de Janeiro, gente. Porque no entorno pode estar todas as paisagens lindíssimas, que são os cartões postais do Rio de Janeiro. Mas o centro da cidade, que nasceu para ser o coração da cidade, onde pulsa o movimento todo que faz com que a nossa cidade seja o que ela é ali, começa ali, Presidente Vargas, Rio Branco, as ruas das adjacências todas ali, e ali tem uma casa espírita em nome de Francisco de Assis. Isso é extraordinário, e porque é em nome de Francisco, eu quero dar um presente para vocês. Quem não gosta dessa música de Carlinhos Conceição, que fala que toda casa é santa, e essa casa também nasceu para que se possa colocar na prática aquilo que o estudo espírita nos preconiza. Então, Santa Casa Santa com Carlinhos Conceição para vocês curtirem. Eu tenho certeza que estamos todos saudosos desse companheiro. Eu digo que ele é o nosso roxinol. Bom, após a gente curtir essa música, nosso companheiro já deu um spoilerzinho aqui que nós tínhamos algumas outras atividades que a casa desenvolve, que nós íamos falar nesse segundo bloco. Então, você está com a palavra para você contar quais são as outras novidades. Então, vamos lá. Sobrevindo o trabalho do projeto Amparo Franciscano, nós começamos a lidar com as pessoas daquela região, perceber as necessidades, como nós dissemos, a gente vai lá para levar visibilidade, levar ouvidos, levar amor, não só entregar um pãozinho. Isso é só uma desculpa para chegar até eles, né? Mas nós já entendíamos isso, que a espiritualidade já tinha dado mesmo um pouco a dimensão disso. E aí a gente começa a lidar com pessoas que começam a conversar conosco, e nós descobrimos que elas residem, algumas delas, em ocupações. Sobretudo, 90% mães. Mães com 5, 6 crianças passando necessidades terríveis. É o que nós chamamos de vulnerabilidade extrema. A vulnerabilidade extrema é viver na rua, mas a vulnerabilidade social também muito grave é essa realidade dessas famílias que residem nesses ambientes. Então, nós entendemos que seria interessante nós atendermos também essas pessoas, porque eu não posso levar uma cesta básica para uma pessoa que está em situação de rua, porque ela não tem um fogão para cozinhar. Ela tem que levar uma comida já pronta. Mas essas outras não, e eu não quero que elas percam o que elas já têm. Muitas moram em casas humildes, estão desempregadas, maridos desempregados, ou o marido abandona, a mulher sozinha correndo atrás para criar os filhos.
escadinha, 4, 5, 6 anos, não venham me dizer que elas não deveriam ter filhos, porque alguém tem que povoar o mundo e é muito importante que nós tenhamos a chance de estar aqui em qualquer circunstância, nós já sabemos como espírita sobre isso. E aí nós criamos o projeto Ombro Amigo. O que é o projeto Ombro Amigo? Nós fazemos uma anamnese social. Minha irmã criou ela é assistente social, então ela criou um trabalho técnico mesmo, que a gente faz uma anamnese dessas pessoas, descobre onde elas, pergunta onde elas moram, quantos filhos, se tem marido, esposa, qual é o tipo de residência. Ela pode falar um pouco mais do aspecto social, de assistente social disso. E a gente começou a entregar uma cesta básica para cada família. Hoje nós temos aproximadamente 147 famílias cadastradas nesse nosso projeto Ombro Amigo, que acontece, aí inicialmente nós estávamos dando para as instituições levarem. Depois me veio, um dia a gente estava terminando o Amparo Franciscano, eu nunca vou me esquecer desse dia, vou falar o nome de uma pessoa chamada Jorma, uma mulher que me inspirou. A gente estava terminando o projeto, ela estava na esquina da Uruguaiana com o presidente Vargas, eram 7h30 da noite, e a gente não tinha terminado o nosso lanche, então a gente ia na direção do Detran. Por isso que nós fomos ainda um pouco mais, um pouco além. E ela estava sentada com 3 crianças. E aí eu parei na frente dela, ela me pediu comida. Tem alguma coisa aí para me dar? Aí eu falei, tem. Ainda tinha lanche aí. A Dani, a Karina, né? Todo mundo foi na direção dela, cada um levou uma coisinha para as crianças. E aí eu conversei com ela. Eu perguntei, mas você está aqui agora? Eu não tinha visto, ela não era da rua. Eu moro na ocupação. Tem uma ocupação ali atrás e tal. Eu falei, vá na instituição, quero te conhecer melhor. Se você mora numa ocupação, talvez você possa receber uma cesta básica. E aí a espiritualidade fala com a gente, né? Para que eu vou entregar para terceiros se eu posso entregar na mão de quem precisa? Aí nós implementamos o projeto Ombro Amigo, que toda sexta-feira, nós íamos para a instituição às 2h da tarde, de 2 às 5. Também é um trabalho espiritual, nós acolhemos, recebemos essas pessoas, essas famílias, elas levam as crianças muitas vezes, a gente faz as festas temáticas, Dia das Crianças, a casa se transforma num ambiente social para eles, mas tudo dentro de uma rotina espiritual. Tem prece, tem oração, tudo é focado nisso. E nós entregamos uma cesta básica para cada família, alimentamos essa ficha que a Ana Paula criou, de anamnese. Geralmente é ela que fica nas fichas, quando ela não está, sou eu que fico. Outros trabalhadores também podem ficar, mas é porque é muito dinâmico, né? E cada um se identifica com uma coisa. Um quer ficar na recepção para dar o lanchinho, a gente dá lanche para eles, a gente dá dignidade, a gente dá carinho, a gente faz amizade. E aí essas pessoas chegam na nossa casa, recebem uma cesta básica por mês, e aí outra que é a parte social, a Ana Paula começou a avaliar e ver as dificuldades da orientação. Aquela pessoa que precisa do LOAS, né? Porque não é puramente entregar uma cesta básica, né? É entender minimamente o que cada família, as particularidades delas, o que a gente pode ajudar, né? A cesta básica seria também uma desculpa, então a gente entra com eles, tem uma sala de espera, tem uma música, tem um livro, as crianças têm atividade de pintura, de leitura, a gente acolhe. E aí, enquanto eles estão nessa outra sala de espera, eu tô com aquela pessoa ali específica e vou conhecer um pouquinho daquela realidade. E ali eu vou descobrir que a criança não tem certidão de nascimento. E como eu sou assistente social e a gente tem outras pessoas do grupo que auxiliam muito, né? Tem advogados, enfim. A gente encaminha, tem encaminhamentos. A gente tem uma assistida que tirou a sua certidão de nascimento com 29 anos de idade e 6 filhos. E ela chegou lá, tipo, né? Levou a certidão pra gente como um trunfo, aqui, como um troféu. E aí, aí a gente... Visto, né? Então, assim, é um trabalho realmente, né, grandioso que a gente está tentando fazer para tentar mudar um pouquinho a realidade dessas pessoas, né? A gente encaminha para as escolas, eu peço a declaração escolar, eu peço a carteira de vacinação. É uma condição para a pessoa continuar, permanecer no projeto, levar todo ano o comprovante de matrícula das crianças e o comprovante de vacinação. É o que a gente pode fazer. E explicar que isso é para eles, é para o futuro deles, né? Que é um direito dessas crianças. Na escola, Cláudia.
É lindo de ver o resultado já. Em tão pouco tempo, o resultado, né? E tem 1 ano e 2 meses. Esse projeto específico que veio oriundo do outro, dessa necessidade, desse olhar que a gente teve atento, né? Que a espiritualidade nos inspirou. E a gente veio trazendo essas famílias que estavam na rua pegando lanche, mas que tem algumas, não são todas, que tem essa possibilidade de fazer o alimento em casa, porque tá num Isso quartinho. é importante, porque nada como você ser o construtor daquilo que faz parte do seu objeto de desejo. Então, quando você dá uma cesta básica para alguém, talvez funcione melhor para a pessoa saber, eu tenho condições de manipular, eu tenho condições de fazer, eu decido se mais cozido, mais qualquer coisa desse tipo. E isso faz com que a pessoa tenha um sentimento de pertença, que é isto, o que falta quando esse mundo que foi colocado à parte, porque ele nunca foi à parte, ele faz parte da globalização em que todos nós estamos inseridos, mas esse mundo que foi colocado à parte, ele foi colocado para que ele perdesse esse sentimento de pertencimento a esse grupo. E esse sentimento de pertencimento é que faz com que as pessoas consigam superar as dificuldades. Dignidade. Porque a sua dignidade, ela é sua. Quando alguém impede você de exercê-la, porque tirar de você, se você a tem, ela é tua. Mas quando a pessoa impede você de exercê-la, isso é que faz toda a diferença. Então, é muito interessante, nós estamos aqui conversando com vocês sobre o Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor. E quando alguém, em nome desse Espírito que tem tanta luz, que trouxe tanta luz para o mundo, que procurou mostrar para todos nós o que era, eu vejo Francisco de Assis assim, como um exemplo de entendimento do que é você ter sentimento de religiosidade. Porque ele conviveu no meio dos religiosos, a religião era como parte integrante da vida daquele grupo social que ali vivia, mas era uma religião em que não havia flexibilidade para que as pessoas pudessem olhar para o outro de igual. Talvez o Francisco de Assis tenha sido um dos primeiros grandes espíritos de luz a mostrar isso, que o que Jesus havia nos ensinado era justamente isso, sem fazer asepsia de condição social em que a pessoa estivesse. Então, quando você tem um grupo espírita no centro de uma grande cidade, e uma cidade que não é pacata, porque o Rio de Janeiro não é uma cidade pacata. O Rio de Janeiro não é uma pequena cidade, não é um pequeno povoado. O Rio de Janeiro é uma metrópole. E como toda metrópole, ela vai se enrijecendo, vai endurecendo. O sentimento, ele vai perdendo lugar para as realizações mais materializadas, mais brutalizadas. E aí, quando você vê uma casa espírita que nasceu virtual, porque tem a coragem de nascer no meio de um momento em que a humanidade havia recebido um pará, né? Foi um bloqueio para nos ajudar a pensar. E nesse nosso pensamento, claro que primeiro veio a sobrevivência, né? Ninguém queria ser contaminado, ninguém queria pegar, né, a enfermidade, e isso tudo fez com que nós fôssemos nos afastando uns dos outros. Vocês fizeram um caminho meio que ao contrário. Vocês foram para o meio, em vez de ir para a ponta. A gente foi ao encontro, porque precisou. Ir ao encontro talvez seja o grande feito do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor. Foi ir ao encontro daqueles que lá estavam. E aí, para nós, é uma grande honra nós podermos aqui estar dando essa notícia, que no centro da cidade, a Avenida Presidente Vargas, qual o número? 542. 542. Do lado da Uruguaiana, literalmente do lado do lado da Uruguaiana existe um centro espírita, é 542, qual é a sala? Sala 1701. Sala 1701. Existe um grupo espírita atuando, não apenas estudando, não apenas falando da parte teórica da doutrina espírita, mas exercitando a parte prática, que muitas vezes é a parte prática que falta às filosofias religiosas. Você compreende muito bem a teoria, mas, de fato, você só vai saber o que é quando você pratica. E o Grupo Espírita Franciscano está praticando e convidando você, que está aí nos assistindo, você que está em casa, você que transita no centro da cidade do Rio de Janeiro e, por algum motivo, vai passar na Presidente Vargas, ali, esquina ali com a Uruguaiana, e vai olhar para cima. Qual é o andar? 1701. Então, 17º, né? 17º no 17º andar
Tem uma casa espírita, Te gente, esperando. te esperando. Venham conhecer, que vocês vão. É maravilhoso. E é importante, Cláudia, dizer que as pessoas que chegarem para conhecer vão conhecer toda essa nossa obra, a gente vai mostrar para elas, a gente vai conversar, eles vão ver os carrinhos que a gente leva para a rua com os alimentos, estão tudo guardado. Assim, é um trabalho que a gente quer convidar pessoas para participarem, porque é muito doloroso tudo aquilo. Para você ter uma ideia, nas segundas-feiras aconteceu deles começarem a fazer uma fila do outro lado da rua. Eles já veem a gente com essa camisetinha branca, já ficam esperando, sabem o horário. E aí, até conversando com o grupo, aí o grupo, é melhor a gente mudar o rumo, porque as pessoas ficam fazendo a fila, não tem como a gente acabar com essa fila. Eu falei, gente, seria traí-los. Eles estão nos esperando. É um compromisso que a gente tem agora, sabe? E a gente vai nessa direção, e a gente trabalha, e a gente quer convidar pessoas para participarem com a gente disso Então, tudo. o momento é esse, faça Não é? seu convite. Então, nós estamos aqui para divulgar o projeto Ombro Amigo, que é o das cestas básicas. Nós temos um trabalho, nesse exato momento a gente está fazendo rifas. Eu quero que fique claro que a nossa instituição não tem contribuição, colaboração empresarial e nem governamental. Portanto, a gente trabalha somente com doações. Nós aceitamos qualquer tipo de doação, qualquer quantia que a pessoa que queira doar. A pessoa pode comprar as cestas básicas e mandar para o nosso endereço, que hoje em dia você não precisa nem ir comprar. Sim, você compra Né? delivery e manda Você entregar. compra e entrega lá, você vai ajudar 147 famílias em situação de vulnerabilidade social, famílias que têm casa, que não perderam ainda a sua casa, a dignidade de ter um lar com crianças, e nós queremos que ela permaneça na casa dela para não ir para a rua. Nós fazemos campanha de leite em pó para as criancinhas. Nós fazemos campanha de roupas. Nós temos agora umas 4 ou 5 crianças recém-nascidas que nasceram sem nada. E nós ajudamos também. Então, nós temos um projeto também que é lindo, que é muito, esse realmente é praticamente embrionário, o projeto Consultório Amigo. Uma amiga médica, nós já tivemos algumas consultas, a gente marca com aquela família que está precisando de um médico, ela é médica da família e ela faz a consulta, e no que nós podemos, nós contribuímos. Nós também damos os remédios, porque aí não adianta você entregar uma receita de um antibiótico de R$70, a pessoa não tem o que comer, como é que ela vai comprar o remédio? Sim. Então, gente, olha, é Presidente Vargas, 542, 1701, toda terça-feira, 5 horas da tarde, eu estarei lá. Toda terça-feira sou eu que estou lá com o grupo, para mostrar para vocês a nossa instituição, para vocês conhecerem. Quem sabe, se candidatarem até a trabalharem conosco. Sim. As portas estão abertas. Vamos aumentar, vamos fazer parceria com outras casas espíritas, vamos trabalhar nesse ambiente de amor e de luz, levar a alegria franciscana para a rua. Isso aí. Olha, foi assim um prazer enorme conhecer vocês, tá? Eu acho que esse é um trabalho que merece esse impulsionamento, que a rádio, como um microfone aberto para o movimento espírita, tem essa missão de divulgar não só a parte doutrinária da doutrina, mas também de divulgar essa parte prática. Então, vocês têm aí 3 minutos, 4, de repente 2 para cada um, para que vocês possam refazer o convite às pessoas, para que conheçam a casa de vocês e podem contar conosco, que nós estamos aí para divulgar o trabalho. Então, eu vou falar aqui o telefone da instituição, 21 9812 7040. Telefone e WhatsApp. Podem fazer contato conosco. Nós estamos no Instagram, GEF, G-E-F, Caridade e Amor. Nós estamos também no Facebook com o mesmo nome, e a nossa chave Pix, para quem quiser dar alguma contribuição financeira, é 39748-038, 1000 ao contrário, 82. Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, a conta é da Caixa Econômica Federal, e vocês estão todos convidados a participar, a conduzir, inclusive. Vou dar o endereço também, é importante, né? Avenida Presidente Vargas, número 542, sala 1701, Centro, Rio de Janeiro. Se você enviar alguma doação pelo correio, os porteiros já estão cientes do nosso trabalho e recebem com todo amor, e as coisas chegam às nossas mãos. Então, eu convido vocês a participarem da parte doutrinária da nossa casa, terça-feira, às 17 horas. E dou a palavra para a Ana Paula convidar para o trabalho assistencial, porque senão eu falo sozinho.
Agradeço imensamente a atenção de todos e sugiro que sigam as páginas sociais lá no Instagram, que vocês vão ver um pouquinho do nosso trabalho. A gente tem lá divulgação, tem algumas fotos, tantas pessoas precisando, já estamos aqui do lado da posição de que já podemos fazer um pouquinho, né? O nosso pouquinho já é muito para nós mesmo, porque essa troca é tão rica, tão grande, a gente ganha tanto com isso, Muito né? mais do que isso. E, enfim, eu acho que se vocês entrarem nas nossas páginas, mandam um direct lá pra gente, tem lá o telefone. Se vocês mandarem uma mensagem no WhatsApp, fica com o Alexandre, ele que vai responder. Marca uma visita, vem conhecer a casa. Uma terça-feira a gente vai estar lá disponível. Ou no sábado. Ou né? no sábado, sempre segundo sábado do mês, às 10 horas da manhã, a gente tem uma reunião pública presencial. Então, olha, para vocês que receberam essa novidade, a gente está fechando o mês contando a novidade para vocês. O que é que nós podemos dizer mais? No cumprimento da nossa missão, da missão da Rádio Rio de Janeiro, nós vamos estar sempre aqui trazendo para vocês aquilo que vocês ainda não tiveram a oportunidade de se informar, de perceber, de descobrir. Para nós foi uma surpresa grata a existência da instituição e, assim, convido vocês a prestarem atenção, claro, nas redes sociais do grupo, para que, de repente, vocês possam agregar junto com eles, né, um reforço nesse trabalho, mas nós também vamos estar aqui durante algum tempo divulgando esse trabalho, falando, né, olha, tal dia, tal hora, é dia da caravana, não deixe de participar, não deixe de conhecer o trabalho do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor e contem lá no trabalho de vocês, que no centro da cidade do Rio de Janeiro, no centro nervoso comercial da nossa cidade, existe um oásis, existe um grupo espírita trabalhando por aqueles que estão ali no entorno, num sofrimento tão grande, que às vezes deixam de perceber a si mesmos, mas graças a corações amorosos, eles estão sendo vistos, estão sendo percebidos. E quanto mais vocês ajudarem essa instituição a realizar esse trabalho, mais visibilidade eles terão. E é claro que Francisco de Assis e a sua caravana imensa de tarefeiros pode ficar feliz, né? Com essas iniciativas, ficarem felizes conosco e nos colocamos à disposição da casa para o que vocês precisarem. Eu agradeço, até digo a você mais uma coisa, quem quiser fazer um drive-thru conosco, combina, entra em contato no WhatsApp, vai numa sexta-feira lá, 2 da tarde, para conhecer o projeto Ombro Amigo, entregar uma cesta básica junto com a gente. Eu vou botar para trabalhar. E também pode ir na segunda-feira com a gente, caminhar pelas ruas e ver o nosso trabalho. É isso aí. Para você, amigo, companheiro da rádio, da fraternidade, cada vez a família Rádio Rio de Janeiro cresce mais pessoas conhecem o nosso trabalho, mais nós conhecemos os outros trabalhos que são feitos em nome de Jesus, em nome do bem, em nome do amor e em nome da fraternidade. Aí eu vou deixar um presentinho para vocês. A gente hoje está com saudade de Carlinhos Conceição. Então a gente já presenteou vocês aí com Santa Casa Santa e vocês vão finalizar essa tarde de hoje conosco ouvindo uma outra música que eu acho lindíssima, inspirada, claro, pelo talento desse compositor e cantor maravilhoso que é o Carlinhos Conceição. A música é Quem é o Cristo? E nós esperamos que todos nós um dia possamos responder a essa pergunta. Muita paz para todos. Obrigada a vocês por terem aceitado o convite. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos e obrigado à rádio. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.